dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de banco de dados. Hoje nós vamos fazer uma revisão rápida antes da nossa prova, certo? Vamos revisar as dificuldades que nós tivemos no Kahoot ontem. As maiores dificuldades foram na ideia de chave primária e chave estrangeira. Vamos dar uma olhada, então, no que é chave primária e o que é chave estrangeira. Você quer capturar essa tela aqui, Ricardo? Só da prova ali, só para o Ziel fazer a capa daí? Eu já tinha posto. Já tinha pegado? Só para ele pegar, para ficar fácil na edição. Beleza. Muito bem. Chave primária é um atributo especial. Ah, professor, mas o que é um atributo mesmo? Vamos voltar lá na ideia de atributo, certo? Ah, atributo é uma etiqueta, são as etiquetas de cada caixa. Mas o que são as caixas? Vamos voltar para entidades, certo? O que é uma entidade quando a gente fala de banco de dados, certo? Uma entidade, certo? Ela é um objeto, certo? No caso do banco de dados, uma representação física é uma tabela, certo? Sobre a qual nós queremos guardar informações. Por exemplo, uma entidade jogador. E quando eu falo entidade e tabela, considera a mesma coisa, certo? A tabela é a representação física de uma entidade, né? Uma entidade jogador, certo? Eu quero guardar as informações de um jogador. Tá, mas quais informações de um jogador que eu quero guardar? Essas informações do jogador que eu quero guardar, essas características, é a ideia de... Cadê? De atributo, certo? Por exemplo, para jogador, o que o jogador tem? Ah, jogador ele tem um nome, jogador ele tem um nível, ele tem uma vida máxima, ele tem uma quantidade de mana, ele tem uma quantidade de dinheiro, ele tem uma quantidade de experiência e por aí vai. Tranquilo, professora Letícia. Carlos e Gabriel, se por algum motivo não der tempo de vocês finalizarem a prova, me avisem, tá? Me mandem um e-mail que depois a gente vê alguma outra coisa diferente para vocês. Eu libero em outro horário, tá? Um atributo, então, é uma característica, uma propriedade da nossa entidade. A representação física de um atributo no banco de dados é o quê? Ele vai ser uma coluna na nossa tabela, certo? E a nossa tabela ela pode ter múltiplas colunas, múltiplos atributos, certo? E ela tem ainda um atributo especial, 11 e 20. Fica bem apertado, Gabriel, mas me manda um e-mail, que daí eu libero para você a prova depois. Tá? E um dos atributos que nós temos, certo? É um atributo especial, que é a ideia da chave primária. Qual que é a ideia da chave primária? A chave primária vai me identificar de forma única cada valor, cada registro, cada linha na minha entidade, na minha tabela. Novamente, a tabela jogador. Que jogadores que eu tenho na tabela? Eu tenho a Nathalie, eu tenho o Gabriel, eu tenho a Letícia, eu tenho o Carlos, certo? Só que imagine, tem 2 Carlos, certo? Como é que eu vou identificar qual que é qual, Carlos? Ah, o jogador Carlos completou uma missão. Tá, mas qual Carlos completou a missão? Eu tenho que poder identificar o jogador, certo? De forma inequívoca. Ou seja, de forma única, tá? Que eu não posso ter dúvida na hora de identificar. Pelo nome a gente viu. Pelo nome vai dar dúvida, não é único. O nome pode ter nome igual. Tem 2 Carlos. Para isso, nós temos um atributo, uma coluna, que é a chave primária. A chave primária ela tem 2 regras. Não pode repetir o valor da chave primária, certo? E ela tem que ter um valor, ela não pode ser nula, ela não pode ser vazia, certo?
Como é que eu faria, então, isso na prática? Em 99% dos casos, nós vamos fazer como um valor numérico inteiro. Eu vou dar um número para cada um deles. O Gabriel vai ser o código 1, a Letícia vai ser o código 2, a Nathalie vai ser o código 3, o Carlos vai ser o código 4, o outro Carlos vai ser o código 5, certo? E daí, putz, eu vou dar uma recompensa para o Carlos porque ele completou uma missão. Mas qual Carlos completou a missão? Eu vou dizer, é o Carlos de ID 4. Porque jamais vai ter um outro Carlos ou qualquer outro jogador que tenha este código 4. Este código 4 vai existir somente uma vez nesta coluna chave primária, nesse atributo chave primária, certo? E daí, se eu quiser identificar alguém, a forma que eu faço isso é através da chave primária, certo? Vai ser uma forma de identificar de forma única qualquer registro, qualquer linha na minha tabela. Tem lógica isso, pessoal? A ideia de entidade, a ideia de atributo, a ideia de chave primária. Estamos ok? O que vocês me falam? Não, você eu sei que está ok, Gabriel. Eu digo o resto da galera. Sim, sim. Então tudo bem. Maravilha. Aqui, exemplos de atributos, certo? Para um item, por exemplo. Ele tem o ID do item, que é a chave primária, o nome do item, o tipo de dano, base, dano, né? E assim vai. Nós geralmente chamamos a chave primária de ID sublinhado alguma coisa, certo? Geralmente é ID sublinhado o nome da entidade. Estamos criando a tabela item, vai ser ID item, a chave primária. A tabela jogador, ID jogador, tá? Isso não é uma regra, tá? É mais uma convenção, é mais um padrão. E nós temos um segundo tipo de chave. Que é a ideia de uma chave estrangeira. Chave estrangeira em inglês, foreign key. Você vê como FK por aí também, tá? Enquanto que chave primária em inglês, uma primary key, uma PK, certo? Lembrem disso. Qual que é a utilidade de uma chave estrangeira? A chave estrangeira tem utilidade quando nós estamos ligando duas ou mais tabelas, dizendo que, olha, os dados dessas tabelas se relacionam, certo? E como que eu vou dizer, olha, esse dado dessa tabela se relaciona com esse dado dessa outra tabela? Através da chave primária, tá? A chave primária, assim como a chave estrangeira, assim como a chave primária, também é um atributo na tabela, também vai ser uma coluna, certo? Que ela vai apontar para a chave primária de outra tabela. Essa é a única função dela, é criar uma ligação entre os registros de duas tabelas, de duas entidades, certo? Vamos ver a analogia que a gente tem aqui no slide. Se a chave primária na minha tabela jogador, meu ID jogador, certo? E eu tenho aqui uma tabela carros, certo? E eu vou dizer, olha, quem que é o dono deste carro? O dono desse carro é o jogador, é a Letícia, o dono desse carro, tá? Como que eu vou dizer, olha, este e este carro pertence à Letícia. Esses três carros pertencem à Letícia. Na tabela carros, eu vou ter uma coluna que vai ser uma chave estrangeira. E lá no carro 1, certo? Sei lá, um Honda Fit. Ele vai ter uma coluna, então, chave estrangeira, que vai apontar para o ID da Letícia, lá na tabela jogador. A Letícia tem o ID 2, certo?
O carro dela, a linha dela lá do Honda Fit, vai ter lá na chave estrangeira o ID 2. Só que ela tem um segundo carro no jogo, certo? Ela tem um Toyota Corolla. Na linha do Toyota Corolla, certo? Na coluna da chave estrangeira também vai ter um valor 2 lá, apontando para o ID da Letícia na tabela jogador. Acho que até temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho duas tabelas aqui, guilda e uma tabela jogador. Uma guilda pode ter muitos jogadores, um jogador pertence a somente uma guilda, certo? Temos duas guildas cadastradas no jogo. Temos o Rancor da Noite, que tem o ID 1, temos o Partido do Medo, que tem o ID 2. E nós temos alguns jogadores cadastrados também. Temos o jogador de código 101, o Aragorn. Temos o jogador de código 102, o Legolas. Temos o jogador do código 103, que tem o nome de Gandalf. E nós vamos dizer o seguinte, né? Ó, o Aragorn e o Legolas fazem parte do Rancor da Noite, o Gandalf faz parte do Partido do Medo. Como que eu vou explicitar essa relação? Como é que eu vou fazer isso em código? Na tabela jogador, eu criei um atributo, uma coluna, que é uma chave estrangeira, que eu chamei de FK Guilda, mas poderia ser ID Guilda, vai da preferência de cada um. Tá? E o que ele tem aqui? Para o Aragorn ele tem um valor 1 em FK Guilda. O que isso significa? Significa que esse jogador de código 101, o Aragorn, ele tem uma relação com a guilda de código 1, que se for ver o nome é o Rancor do Medo. A mesma coisa, o jogador de código 102, o Legolas, também está aqui na coluna FK Guilda o valor 1. Esta coluna, ela tem relação com a coluna ID lá de guilda? Ora, código 1 da guilda é o Rancor do Medo também. Enquanto que o Gandalf, código 103, tem FK Guilda valor 2. Vou na tabela guilda. Opa, a guilda de ID 2 é o Partido do Medo. Ele faz parte do Partido do Medo, então. Tem lógica essa ideia de chave estrangeira? Repare, né? Ela está repetindo os valores aqui das chaves primárias, certo? Sim, para dizer, olha, quem que pertence a quem que tem relação com quem. É essa a única finalidade da nossa chave estrangeira. Tranquilo? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, pergunte. Ah, professor, não entendi nada. Fale que a gente repete. O que vocês me dizem? João disse que está tudo certo, o resto, pessoal. De buenas, não de buenas, mais ou menos. Como é que nós estamos? Vamos ver então, certo? Mais algum assunto, pessoal, que vocês querem que eu revise? Tem uns caras torcendo o nariz aqui. Para a ideia de chave estrangeira ou para tudo? Ou para a chave primária? Para o último slide. Tá. Muito bem. Vamos explicar novamente aqui. Estamos fazendo um jogo, certo? Nosso jogo é um RPG online. Temos, obviamente, jogadores, que é esta nossa segunda tabela de jogador. E os jogadores, eles podem se organizar em guildas, em grupos, certo? Eu criei aqui, então, uma tabela guilda. Cada jogador, ele pode fazer parte de apenas uma guilda ao mesmo tempo, enquanto que uma guilda pode ter muitos jogadores. Nós temos aqui, então, uma relação um para muitos.
né? Um jogador faz parte de uma guilda pode ter muitos jogadores. Perfeito, Carlos. Não tem problema você e o Gabriel. Só depois mande um e-mail para mim, tá? Que eu libero a prova para vocês depois. Fiquem tranquilos com relação a isso. Voltando então, né? Por nada. Um jogador pode pertencer a somente uma guilda pode ter muitos jogadores, uma relação 1 para muitos. Como que eu vou representar, certo? No nosso banco de dados, quem que tem relação com quem? Ó, esses jogadores fazem parte dessa guilda, esses outros jogadores fazem parte dessa outra guilda e por aí vai, né? Como é que eu vou fazer essa ligação, demonstrar que jogador que está ligado com qual guilda? Eu vou fazer isso através da nossa chave estrangeira, certo? Chave estrangeira que eu vou colocar aqui no meu 1, certo? Aqui minha tabela jogador nesse caso. Até mais, Gabriel. Até mais, Carlos. Bom curso para vocês aí. Eu vou colocar essa ligação, então, né, na minha tabela jogador, no meu 1. E eu vou fazer isso através de um atributo, de uma coluna específica para tal. Tá? Esta coluna, que eu vou dizer que ela é uma chave estrangeira, uma foreign key, uma FK. E o que vai nesta coluna, neste atributo FK, nessa coluna chave estrangeira? É aqui que eu vou fazer a relação do jogador com a guilda que ele pertence. Mas como que eu vou identificar a que guilda ele pertence? Ora, eu vou utilizar de guilda aquele atributo que é específico para identificar alguém, que é a chave primária, certo? O valor que eu vou colocar na minha chave estrangeira é o valor da chave primária do registro que eu quero linkar, que eu quero unir. Nesse caso aqui, na tabela jogador, quando eu passo este 1 em FK guilda para o jogador de código 101, para o Aragorn, o que eu estou dizendo? Que o Aragorn tem relação com a guilda de código 1, o Rancor da Noite. Quando eu digo que o Legolas tem aqui em FK Guilda 1, o que significa? Que ele também tem uma relação com a guilda de código 1, o Rancor da Noite. E quando eu digo que o Gandalf tem relação com a guilda de código 2, significa o quê? Que ele faz parte, que ele tem relação com a guilda do Partido do Medo. Tá? É assim que nós criamos, que nós explicitamos a relação, certo? Entre tabelas diferentes. Tá certo aqui? Fez mais sentido, pessoal? Se alguém ainda ficou confuso, se alguém ainda não entendeu, se alguém tem dúvida com relação a alguma coisa, por favor, pergunte. Não se acanhe, pessoal. A hora é agora. Muito bem. Se não temos mais nenhum assunto, e os assuntos, lembrem, nós vimos no Kahoot ontem. Se está tudo certo, vamos para a prova. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ao cálice para sempre. Lembrando, semana que vem nós temos a recuperação. Vai ter uma revisão antes da prova novamente. E vocês têm aquela tarefa, aquela atividade avaliativa para me entregar até o dia 21, até quinta-feira de semana que vem. Tá? Muito bem. Não tendo ninguém se pronunciado, deixa eu liberar a prova. Eu vou mandar para vocês o link no chat, certo? Caso vocês vejam alguma questão que está estranha, alguma
resposta duplicada, alguma coisa nesse sentido, alguma burrice minha, por favor, fale no chat, tá? Tá aí o link. No mais, pessoal, boa sorte na prova. Estou aqui vendo e ouvindo vocês. Qualquer coisa. Boa prova a todos. Terminando a prova, pessoal, por favor, vejam a atividade que eu passei para vocês, certo? Aquela atividade prática avaliativa. Apenas 4 pessoas me entregaram. Aproveite o tempo depois da prova para fazer essa atividade, certo? Para você não ter que fazer em casa ou fazer em outra aula. Temos só até semana que vem, temos até quinta de semana que vem para entregar. Lembrando que ela vale nota. No mais, boa prova. Falta alguém entregar a prova ainda. Nós temos 15 pessoas neste Meet. No Classroom... Carregue para hoje. Foram entregues 9. Então falta 6 pessoas ainda. Pessoal, novamente, verifique se você conseguiu entregar, porque estava com problema antes. Eu tenho entregue até o momento o Daniel, o Derek, Fábio, Heloíse, João Vitor, Joseline, perdão, não sei a pronúncia, Maria, Rafael e Vinícius. Adrien, Alexandre, Antonella, Carlos Eduardo, Carlos Emanuel, Eduardo, Gustavo, Matheus, Nathalie e Juan não entregaram ainda. Enquanto eu falava, mais alguém entregou. Agora o Eduardo entregou, ótimo. Então, pessoal, dê uma olhada aí. Dos que estão online, faltam 5 pessoas. Se você está fazendo, não tem problema. Você tem tempo ainda, tá? Só avisando, porque vai que você tentou entregar, achou que entregou, mas não foi. Tá? Fiquem de olho. Início, o Juan entregou, ótimo. Faltam 4, vocês têm tempo ainda. Vocês têm 10 minutos. E mais gente entregou, falta apenas um. Falta o Adrian. Dos que estão online. Adrian, Antonella, Carlos Eduardo, Carlos Emanuel, Gustavo e só, né? Um dos Carlos Eduardos já saiu, o Gabriel também saiu. Falta o Carlos Eduardo também, além do Adrian. Boa pergunta, Carlos. Qual Carlos?
Pá, 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 pá. Da Silva, esse mesmo. São os que faltam entregar, né? Que estão aqui presentes. Deixa eu confirmar até. Adrian foi. Carlos Eduardo ainda não. Daniel sim. Derek sim. Eduardo sim. Fábio foi. Heloíse foi. João. Maria. Só confirmando aqui, professora. Matheus, Nathalie, Rafael e Vinícius e Juan. Falta somente o Carlos Eduardo da Silva. Dos que estão no Meet. Então, Carlos Eduardo da Silva é o único que falta. Então, só manda de volta lá, Carlos. E daí fechou. Deixa eu atualizar esse negócio. Manda lá de volta que dá tempo ainda, Carlos. Já mandou? Não recebi. Confere lá se você mandou, cara, porque não veio pra mim. Tenta mandar de novo, porque não confirmou pra mim, não deu baixa. E daí tem Antonella, Carlos Manuel e Gustavo Rocha, mas esses acho que não estão presentes. Agora foi de quem? Agora veio o Carlos Eduardo de Campos Pereira. Falta o outro Carlos Eduardo. Eu recebi o Carlos Eduardo de Campos Pereira, não o Carlos Eduardo da Silva. Agora sim, Carlos Eduardo da Silva. Carlos Emanuel saiu antes, Gabriel saiu antes, Antonella e Gustavo, creio que não se encontram, certo? Perfeito, galerinha. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá? Lembrando que amanhã nós temos, então, revisão e prova lá de programação web, certo? Semana que vem nós vamos ter a recuperação dessa de banco de dados e de web, vai ter uma revisão também. E vocês têm o trabalho para entregar até quinta. No mais, galerinha, falta aí 3 minutos, menos de 3 minutos para o meio-dia e 20, certo? Não dá tempo de mais nada. Ah, pessoal que não conseguiu mandar ainda a tarefa prática, o diagrama. Salve agora, coloque no teu Google Drive para você não perder o que você fez, certo? E faça em casa ou faça em outra aula, certo? Perfeito, professora Letícia. Né? Guarde então, certo? Guarde no teu Drive para você fazer em casa. Você faz em casa no computador, você faz em casa no papel e tira uma foto, tá? Se você não conseguiu mandar pelo formulário, manda no meu e-mail, tá? E no mais é isso, galerinha. A gente fica por aqui hoje, certo? Um bom dia a todos, nos vemos amanhã. Falou, pessoal. Até.